Descobre quem são as superestrelas e as histórias mais malucas da Champions League 2024-2025. Olá craques, bem-vindos ao meu canal. Preparem-se porque hoje o bicho vai pegar. A Liga dos Campeões está de volta com tudo e nós vamos mergulhar de cabeça na edição 2024-2025. Preparem-se para conhecer os clubes que vão lutar pelo título mais cobiçado da Europa. Mas não é só futebol que a gente vai ver por aqui não. Vamos descobrir as histórias mais absurdas e curiosas por trás de cada clube. Juntos vamos desvendar os segredos, as lendas e as esquisitices que fazem da Champions League um campeonato tão especial. E claro, nós não nos poderíamos esquecer dos craques. Os craques que dominam a bola, que nos fazem vibrar à frente da TV. Vamos falar sobre os melhores jogadores de cada equipa, aqueles que podem decidir um jogo num piscar de olhos. Então inscrevam-se no canal, ativem o sininho e bora lá! A primeira paragem da nossa viagem é em Londres, na casa dos Gunners. O Arsenal, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, já viu de tudo um pouco, tais como títulos e glórias, mas ultimamente também tem vivido momentos difíceis. Mas uma coisa é certa: os adeptos dos Gunners são fiéis. E esta temporada, o Arsenal chega com tudo para mostrar que voltou para ficar entre os grandes. E quando falamos em grandes jogadores, não tem como não falar de Bukayo Saka, o craque da formação que virou favorito dos adeptos, e Gabriel Jesus, a estrela brasileira que comanda o ataque dos Gunners. Com essa dupla, o Arsenal promete dar muito trabalho na Champions. Preparem-se porque agora vamos para Birmingham, a casa do Aston Villa. Sabias que o Aston Villa foi um dos clubes fundadores da Football League, a primeira liga de futebol profissional do mundo? Pois é, tradição é o que não falta para este clube. E na Champions League, o Aston Villa conta com a dupla de respeito, Ollie Watkins, o ponta de lança coloca medo a qualquer defesa, e o paredão argentino, Emiliano Martínez, que aliás foi eleito o melhor goleiro do último Mundial. E a nossa viagem pela Champions League leva-nos agora para a Espanha, para a casa do Atlético de Madrid. Se tem uma coisa que já sabemos é que os colchoneros são duros. E os adeptos então, uns dos mais fanáticos e apaixonados da Europa. No estádio Civitas Metropolitano, sentimos a pressão da torcida desde o primeiro minuto. E por falar em pressão, quem comanda o ataque do Atlético é nem mais nem menos que o francês, Antoine Griezmann. E protegendo a baliza dos colchoneros, temos o paredão esloveno, Jan Oblak, o guarda-redes mais chato e ágil de se enfrentar. Barcelona, La Masia e o legado de um gigante. Chegou a hora de falarmos do gigante catalão, o Barcelona. O Barça dispensa apresentações, Um dos clubes mais vitoriosos e admirados do mundo, com um estilo de jogo que encantou gerações. E podemos falar do Barcelona sem falar de La Masia, a fábrica de talentos que revelou craques como Messi, Xavi e Iniesta. E por falar em craques, a nova geração do Barça também promete. No meio-campo, Pedri, com a sua visão de jogo diferenciada, e na ponta esquerda, o grande rapaz, Lamine Yamal, outra pérola da formação que tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol mundial. Chapter 5. Inter de Milão. A paixão nerazzurri invade a Europa. A nossa viagem pela Champions League agora para a capital da moda, para conhecer o Inter. O Inter chega na Champions com muita vontade de mostrar a sua força, e os adeptos, os nerazzurri, como sempre, estão lá apoiando com muita paixão. E por falar em paixão, o Inter tem um ataque de dar inveja em muitas equipas grandes por aí. O argentino, Lautaro Martinez, um tanque dentro da área, e o maestro italiano, Niccolò Barella, que dita o ritmo do meio-campo. O Inter promete dar trabalho. Chapter 6. Leverkusen. A fábrica de talentos alemã.
E a nossa viagem pela Champions leva-nos agora para a Alemanha para conhecer o Bayer Leverkusen. O Leverkusen é conhecido por revelar grandes jogadores para o futebol mundial, como o Kai Havertz e o Toni Kroos. E nesta temporada não vai ser diferente. Fiquem de olho no meio-campo, Florian Wirtz, uma joia rara do futebol alemão. E no avançado, Patrick Schick, que tem faro de golo e sabe balançar as redes. Com essa dupla, o Leverkusen promete dar trabalho para qualquer adversário. E a nossa aventura pela Champions League leva-nos agora para o norte da França, para conhecer o Lille, a cidade que é conhecida pela sua arquitetura flamenca e pela sua deliciosa gastronomia. Mas não se enganem, o Lille não está aqui para brincar. Eles contam com uma equipa cheia de talento e vontade de vencer. Fiquem de olho no avançado do Canadá, Jonathan David, um dos mais promissores do futebol europeu, e outro grande jogador, o inglês Angel Gomes, que está de volta à boa forma e pronto para mostrar o seu talento para o mundo. Chegou a hora de falarmos do gigante de Anfield, o Liverpool. Os Reds são um dos clubes mais vitoriosos da Inglaterra, com uma história rica e uns adeptos simplesmente incríveis. E quando o You'll Never Walk Alone ecoa em Anfield, meus amigos, o assunto fica sério. E o Liverpool chega na Champions League com uma equipa recheada de estrelas, liderada pelo maestro egípcio Mohamed Salah, um jogador que não brinca em serviço e que esta temporada vem muito forte, e pelo centralão holandês Virgil van Dijk, que parece um muro intransponível. E a nossa viagem pela Champions League leva-nos agora para a Itália, para conhecer a Atalanta, a equipa que encanta a Europa com o seu estilo de jogo ofensivo e vibrante. A Atalanta é a equipa típica que não tem medo de atacar, de ir para cima, e isso faz com que os seus jogos sejam sempre emocionantes. E o ataque da Atalanta conta com o nigeriano Lookman, um avançado de força física impressionante, e o italiano Matteo Retegui, outro avançado que tem um pé direito mágico. Preparem-se porque agora desembarcamos na Alemanha, na casa do Borussia Dortmund. O Dortmund é conhecido pelos seus adeptos apaixonados, a famosa muralha amarela que transforma o Signal Iduna Park num verdadeiro caldeirão. E falando em caldeirão, o Dortmund conta com um jogador que faz a torcida vibrar como poucos. O avançado Karim Adeyemi, uma das maiores promessas do futebol mundial. E o seu companheiro de equipa, Serhou Guirassy, um avançado goleador e cobiçado da atualidade. Chegou a hora de falarmos do gigante da Baviera, o Bayern de Munique, um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol, com um histórico impressionante na Champions League. E sabias que o Allianz Arena, o estádio do Bayern, muda de cor de acordo com a equipa que está a jogar? É tecnologia que não acaba nunca. E o Bayern chega na Champions League com uma equipa recheada de craques, liderado por Harry Kane, uma máquina de fazer golos, e pelo maestro alemão, Joshua Kimmich, um dos melhores médios defensivos do mundo. E a nossa aventura pela Champions leva-nos agora para Portugal, para conhecer o Sport Lisboa e Benfica, o grande glorioso. O Benfica é um dos clubes mais vitoriosos de Portugal e tem uma história linda na Champions League, com direito a 2 conquistas do título. E sabias que a Águia Vitória, símbolo do Benfica, sobrevoa o estádio antes de cada jogo? É de arrepiar. E o Benfica chega na Champions League com um ataque poderoso, liderado pelo vencedor do Mundial, o grande Ángel Di Maria, um extremo que é sinónimo de golo, e pelo turco Kerem Aktürkoğlu, um extremo habilidoso que inferniza qualquer defesa. Agora a nossa viagem continua, mas desta vez para a França para conhecer o Stade Brestoise 29, a equipa da cidade de Brest, que fica na região da Bretanha, conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes, pela sua cultura celta e pela sua gastronomia deliciosa. O Brest chega na Champions League com uma equipa aguerrida e com muita vontade de mostrar o seu valor. Fiquem de olho no avançado, Romain Fèvre.
um jovem talentoso que dita o ritmo do jogo, e no avançado, Mama Baldé, que tem faro de golo e é sempre um perigo para as defesas adversárias. E a nossa aventura pela Champions League leva-nos agora para a Escócia, para conhecer o Celtic, o gigante de Glasgow. O Celtic é um dos clubes mais populares do mundo e tem uns adeptos fanáticos, que faz do Celtic Park um verdadeiro caldeirão. E a rivalidade com o Rangers? Meus amigos, os Old Firm são jogos épicos, cheios de história e rivalidade. E o Celtic chega na Champions League com uma equipa competitiva, liderada no ataque pelo craque, Jota, que voltou para o seu clube querido, e conquistou os adeptos com os seus golos e atuações decisivas. E pelo capitão, Callum McGregor, um líder nato dentro de campo. E a nossa viagem pela Champions League leva-nos agora para a Bélgica para conhecer o Clube Bruges, o time da cidade de Bruges, que é conhecida como a Veneza do Norte por causa dos seus canais e pontes charmosas. E o Clube Bruges chega na Champions League com uma equipa experiente e com muita vontade de fazer bonito. Fiquem de olho no avançado grego, Christos Tzolis, um jogador rápido e habilidoso que inferniza qualquer defesa. E no lateral, Brandon Michel, um jogador experiente. Feyenoord, a Legião de Rotterdam invade a Champions. Preparem-se porque agora a gente desembarca na Holanda, na casa do Feyenoord, o orgulho de Rotterdam. O Feyenoord é um dos clubes mais tradicionais da Holanda e tem uma torcida apaixonada, que faz do D'Equipe um verdadeiro caldeirão. E falando em paixão, o Feyenoord conta com uma equipa aguerrida e com muita vontade de vencer. Fiquem de olho no avançado brasileiro, Igor Paixão, um jogador talentoso que dita o ritmo do jogo, e no meio-campo, Quinten Timber, essencial na sua posição e demonstra grande versatilidade tanto na defesa como no ataque. Juventus, a velha senhora, está de volta ao palco principal da Europa. E a nossa aventura pela Champions League leva-nos agora para a Itália para conhecer a Juve, a velha senhora. A Juventus é o maior vencedor do campeonato italiano e tem um histórico impressionante na Champions League. E sabias que o Allianz Stadium, a casa da Juventus, foi o primeiro estádio da Itália a ser construído com capital privado? É a modernidade que não acaba mais. E a Juventus chega na Champions League com uma equipa experiente e com muita vontade de voltar a vencer. Fiquem de olho no sérvio, Vlahovic, um jogador mágico que pode decidir um jogo a qualquer momento, e no português, Francisco Conceição, um avançado rápido e habilidoso que faz a vida difícil a qualquer defesa. Manchester City, os Citizens. Querem conquistar a Europa. Chegou a hora de falarmos do Manchester City, o time que domina o futebol inglês nos últimos anos. E sabias que o Etihad Stadium, a casa do City, tem a maior capacidade entre os clubes ingleses na Champions League? Meus amigos, os Citizens pensam grande. E o City chega na Champions League com um elenco recheado de craques, mas que pouco tem feito nesta edição. Liderado pelo maestro belga, Kevin De Bruyne, um dos melhores no meio-campo do mundo, e não podíamos deixar de falar no craque do City, o gigante, Erling Haaland, que já soma 25 golos em todas as competições esta temporada, pelos Citizens. E a nossa viagem pela Champions League leva-nos de volta a Milão, para conhecer o Milan, o Rossonero. O Milan é um dos clubes mais vitoriosos da Itália e tem um histórico impressionante na Champions League, com 7 títulos. Sabias que o Milan partilha o estádio com o Inter? É verdade, o San Siro é partilhado. Quando há derby, ambos jogam em casa. E o Milan chega na Champions League com uma equipa jovem e com muita vontade de vencer. Fiquem de olho no português, Rafael Leão, um dos maiores avançados atualmente, que tem vindo a alavancar a sua carreira, e no francês, Théo Hernandes, um lateral esquerdo que é uma verdadeira flecha pela esquerda. E a nossa aventura pela Champions League leva-nos agora para o Principado de Mónaco
um dos lugares mais luxuosos do mundo. O Mónaco é um clube que sempre revelou grandes jogadores para o futebol mundial e que tem uma história interessante na Champions League. E sabias que o Stade Louis II, a Casa do Mónaco, é um dos estádios mais bonitos da Europa? É, meus amigos. No Mónaco tudo tem um toque especial. E o Mónaco chega na Champions League com uma equipa jovem e talentosa. Fiquem de olho no meio-campo o marroquino Ben Saghir, um jogador consistente, e no avançado japonês, Takumi Minamino, um jogador pouco experiente, mas promissor no futebol francês. Chegou a hora de falarmos do Paris Saint-Germain, o time que domina o futebol francês nos últimos anos. O PSG, com um projeto ambicioso, tornou-se num dos clubes mais ricos e poderosos do mundo. E sabias que a Torre Eiffel brilha com as cores do PSG após cada vitória do clube na Champions League? É, meus amigos, Paris é mesmo a cidade-luz. E o PSG chega na Champions League com uma equipa recheada de estrelas, liderada pelo craque francês, Barcola, atualmente um dos melhores jogadores do mundo, e no meio-campo o formidável Fabien Ruiz. E a nossa viagem pela Champions League leva-nos de volta à Holanda, para conhecer o PSV Eindhoven, um dos clubes mais tradicionais do país. O PSV é conhecido por revelar grandes jogadores para o futebol mundial, como o Ronaldo Fenómeno e Romário. É, meus amigos, o PSV já viveu grandes momentos na Europa. E o PSV chega na Champions League com uma equipa jovem e talentosa. Fiquem de olho no meio-campo holandês, Guus Til, um jogador rápido e habilidoso que está na mira de grandes clubes europeus, e no avançado Ricardo Pepi, uma das maiores promessas do futebol. Chegou a hora de falarmos do Real Madrid, o maior vencedor da Champions League. O Real Madrid é sinónimo de tradição e glórias no futebol mundial. E sabias que o Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, é um dos estádios mais emblemáticos do mundo e que está a passar por uma grande reforma para se tornar ainda mais moderna e imponente. É, meus amigos, os merengues não brincam em serviço. E o Real Madrid chega na Champions League com uma equipa recheada de craques, liderada pelo atacante francês Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores do mundo. E no craque brasileiro, o único Vinícius Júnior, um avançado rápido e habilidoso que está a tornar-se num dos melhores do mundo. E a nossa aventura pela Champions League termina em Portugal, na casa do Sporting Clube de Portugal, o Leão de Alvalade. O Sporting é um dos 3 grandes de Portugal e tem uma história fraca na Champions League, nunca vencendo o troféu. O Sporting chega na Champions League com uma equipa competitiva, liderado pelo avançado Viktor Gyökeres, um jogador talentoso que é uma máquina de golos, e pelo capitão Morten Hjulmand, um dos pilares da equipa. Que tal? Gostaram de conhecer mais sobre os clubes desta edição da Liga dos Campeões? A disputa promete ser disputada, com equipas cheias de história, tradição e craques de tirar o fôlego. Agora é a tua vez de entrar em campo. Qual o teu palpite para campeão? Quem serão os melhores marcadores? E os jogadores que vão mitar nessa Champions League? Deixa aqui nos comentários. Deixa o teu like, inscreve-te no canal e ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo. Até a próxima. See you!